Boa noite. Você confere agora as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. Estuprador obriga passageira a descer do ônibus e a leva para um matagal onde a violenta durante 1 hora. Turista colombiano é morto dentro de táxi por assaltante que queria levar o relógio. Prefeitura de BH faz mutirão da limpeza para reduzir focos de dengue. 4 famílias atingidas pela lama da Vale em Brumadinho fecham primeiros acordos extrajudiciais de indenização. E na CPI das barragens, engenheiros da consultoria alemã que atestaram a estabilidade da barragem lá em Brumadinho ficam calados diante dos deputados. No futebol, o Cruzeiro venceu o Ceará em jogo de grandes defesas de Fábio. E o Atlético continua com 100% de aproveitamento no Brasileirão. E hoje é quinta-feira, dia de agenda cultural para você programar o final de semana. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook, na página da TV Band Minas. Um estuprador abordou uma mulher dentro de um ônibus público na cidade de Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro, e a obrigou a descer do ônibus e a levou para um matagal, onde a violentou. A mulher de 20 anos pegou o ônibus A327 no terminal Santa Luzia. O destino seria a casa dela, que fica no bairro São Jorge. Era por volta das 11h30 da noite. A vítima já estava quase chegando no ponto em que desceria, quando o ônibus ficou praticamente vazio. Restaram apenas o motorista, ela e um passageiro de aparentemente 35 anos sentado atrás da garota. Ele pegou a faca e colocou no pescoço da vítima. Disse que não era para ela gritar. Logo, ela entregou o celular, pensando que se tratava de um roubo. Mas ele disse que não queria o aparelho e falou que era para a mulher descer com ele no próximo ponto. Eles desceram aqui perto e, sob ameaça, o homem a trouxe para esse terreno. Aqui, ele jogou ela no chão e praticou o estupro por aproximadamente 1 hora. A mulher nos contou que, no momento, ele chegou a falar que nunca teria cometido o crime e que estaria praticando estupro porque estaria sob efeito de drogas. Logo depois, ele a deixou aqui próximo. Foi quando ela pôde correr, pegar o celular, ligar para os familiares e pedir ajuda. A polícia vai usar as imagens das câmeras do ônibus para identificar o autor do estupro. A vítima foi encaminhada ao Hospital de Clínicas de Uberlândia. Ela passou por exames e foi medicada. O chefe do tráfico de drogas no aglomerado das Pedras, na região oeste aqui da capital, foi preso durante um cerco policial na madrugada de hoje. Com ele foi apreendida uma submetralhadora. Segundo a PM, Vitor Ribeiro Sampaio, de 24 anos, mais conhecido como Vitinho, vinha atormentando os moradores para manter a liderança do tráfico ali no local. No tiroteio, o traficante foi atingido, atendido na UPA Oeste e depois então foi preso. Um turista colombiano foi baleado e morto por assaltante que queria levar o relógio. O crime aconteceu dentro de um táxi em Uberaba, no Triângulo Mineiro. As imagens de câmeras de segurança flagraram quando o táxi que a vítima estava parou na Avenida Apolônio Salles, no bairro São Benedito. O taxista tentava conversar com o estrangeiro para saber qual o destino final da corrida, quando eles foram rendidos pelo criminoso que estava nessa moto e a vítima reagiu ao assalto. Anunciaram o roubo do seu relógio Rolex. A vítima reagiu e, neste momento, o autor desferiu um tiro que pegou na altura do abdômen da vítima. Existe uma motocicleta que foi apreendida próximo da rodoviária e que essa motocicleta leva a crer que seja do autor. O turista foi socorrido por uma viatura da PM, levado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, onde passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Uma mulher foi presa em flagrante por suspeita de esfaquear o ex-namorado após amarrá-lo em uma árvore. Isso aconteceu na noite dessa quarta-feira em Ribeirão das Neves, cidade da Grande Belo Horizonte. A PM foi encontrada, aí, né, foi acionada pelos moradores quando, na verdade, essa pessoa, né, atingida, ela foi encontrada pela Polícia Militar quando ela, então, pediu socorro e essa pessoa estava ali nas margens da rodovia LMG, esse rapaz que foi esfaqueado. Os militares localizaram a suposta autora do crime, a Valdirene da Silva Ribeiro, que tem 38 anos,
só com as roupas íntimas, e ela estava em uma mata ali próxima da rodovia também. A suspeita contou que queria ter matado o ex-namorado porque ele ameaçou a família dela. O homem está internado em estado grave. Equipes de combates a endemias da capital fizeram um mutirão hoje no bairro Glória, que fica na região noroeste aqui de Belo Horizonte, para conter os focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Mais de 18 mil casos possíveis de contágio ainda estão sendo investigados aqui na cidade. 3 caminhões da Superintendência de Limpeza Urbana, mais a equipe de agentes de combate a endemias de Belo Horizonte, percorreram 25 quarteirões da área de abrangência dos Centros de Saúde Glória e Jardim Filadélfia. O mutirão ampliado de limpeza deve diminuir os focos do mosquito Aedes aegypti. Se eu não tenho criador, eu não tenho mosquito. Então é esse o objetivo da prefeitura, é esse o apelo que a gente faz para a população. Nós não podemos ter locais que acumulam água dentro da nossa residência. Na semana passada, os agentes percorreram as residências aqui da região e orientaram os moradores a separar os materiais que acumulam água e colocá-los na calçada. Hoje, os caminhões passaram por mais de 2.000 imóveis e recolheram todo este material. Garrafas, pneus, latas, né? Que isso tudo pode gerar foco de mosquito para a população. Seu Admar ficou sabendo do mutirão e aproveitou para descartar dezenas de garrafas de vidro que armazenava em casa. Nossa, bom demais a conta. Eu ia pagar para tirar daqui. Outra ação da Prefeitura de Belo Horizonte para tentar controlar o surto de dengue na capital é uma parceria com a Polícia Militar, que vai reforçar a equipe médica do Centro de Atendimento à Dengue do Barreiro. Nós teremos diuturnamente, de segunda a segunda, médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, com ambulância, inclusive, apoiando, e a própria Prefeitura estabeleceu aqui a unidade do Barreiro como uma unidade de necessidade para esse atendimento. Essa parceria com a polícia nos traz um contingente de 10 médicos para somar a esses 125 médicos contratados pela Prefeitura de Belo Horizonte e, consequentemente, melhorar o atendimento e garantindo agilidade nas consultas relacionadas à dengue. Uma moradora da região central de Belo Horizonte fez uma denúncia para a nossa produção relacionada também à dengue. Trata-se de um hotel desativado, cuja piscina mantém ali um pouco de água, que é ideal para a reprodução do mosquito da dengue, que, aliás, já contaminou mais de 6.000 pessoas aqui na capital. Darlene faz atividades físicas 2 vezes por semana num prédio bem no centro da capital. E foi no meio de uma aula que ela olhou pela janela e se deparou com uma imagem que a deixou impressionada. A piscina desativada de um hotel na Rua da Bahia foi registrada num vídeo feito pela própria socióloga. A água parada e já suja parece um criadouro de mosquitos. Quantos espaços que não são realmente vistoriados? Então, a gente, como cidadão, né, a gente tem essa responsabilidade. O hotel já não está mais funcionando e, de acordo com os vizinhos, ele estaria fechado e sem manutenção há cerca de 3 anos. O maior medo de quem passa por aqui ou trabalha na região é a exposição ao mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue e de outras doenças. Eu acho que todo mundo tem que olhar, tem que fazer a sua parte, né? Todos nós temos que fazer, porque o bicho está pegando, a dengue está matando. E está mesmo. E nós tentamos um contato com os donos do hotel desativado para entender melhor essa situação, mas ninguém foi encontrado. Já a Prefeitura de Belo Horizonte informou que o local recebe vistoria dos agentes de combate a endemias, isso de 15 em 15 dias, e que a última vistoria ocorreu no dia 25 de abril. 4 acordos extrajudiciais firmados entre a Vale e vítimas do rompimento da barragem da mineradora em Brumadinho foram homologados hoje. As vítimas atendidas tiveram casa ou lote atingido pela lama de rejeitos da barragem. Um termo de compromisso assinado entre a Vale e a Defensoria Pública de Minas Gerais permitiu a realização dessas negociações para indenizações materiais e morais. Segundo a Defensoria, os valores não serão divulgados porque o sigilo faz parte do acordo. A CPI da Assembleia Legislativa, que apura exatamente as responsabilidades por esse desastre com a barragem da Vale lá em Brumadinho, recebeu hoje os engenheiros da consultoria alemã TÜV Süd, que atestaram a estabilidade da mina do Córrego do Feijão. Os especialistas optaram pelo silêncio e não responderam a nenhuma pergunta dos deputados.
Os 2 engenheiros da TUVSUD compareceram à Assembleia, mas não estavam dispostos a responder os questionamentos da comissão. Antes de serem ouvidos, eles apresentaram um habeas corpus expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado, garantindo aos 2 o direito de não falar na CPI. Makoto Namba foi o primeiro a ser interrogado. Por quase 100 vezes, ele se omitiu nas respostas. Conforme a orientação, eu vou permanecer em silêncio. A deputada Beatriz Cerqueira chegou a ler a lista de pessoas que até o momento não foram encontradas na lama da tragédia de Brumadinho. O Berlândio Silva, o Wagner ou a Daiane Carolina. O senhor conhece alguma dessas pessoas? Diante do silêncio do engenheiro, a deputada se emocionou e disse que se sentia humilhada. Para mim é humilhante, é extremamente humilhante o senhor se apoderar do seu direito de silêncio enquanto as famílias não conseguem sequer enterrar seus mortos. A deputada precisou se retirar da audiência, que contou ainda com o interrogatório do engenheiro André Yassuda. O investigado também não respondeu. A TUVSUD atestou a estabilidade com 1,09. Por quê? Vou permanecer em silêncio. O silêncio é uma espécie de confissão de culpa. Nós sabemos que a declaração de condição de estabilidade foi uma das causas que a Vale se utilizou, inclusive, para não tomar as medidas preventivas, seja em relação à barragem, seja em relação ao plano de ação de emergência. Não concordo com essa afirmação. Absolutamente todas as perguntas feitas pelos senhores deputados na data de hoje já foram respondidas, tanto pelo senhor Makoto quanto pelo senhor André, nos 5 depoimentos que eles já prestaram para o Ministério Público e para a Polícia Federal. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa de Minas tem o objetivo de apurar as causas do rompimento da barragem de Brumadinho. Até o momento, vários envolvidos já foram ouvidos pela CPI mineira. Os 2 engenheiros também chegaram a ser ouvidos na CPI do Senado há cerca de um mês e por lá também permaneceram calados. Aqui em Minas, o próximo passo da comissão será ouvir os diretores e funcionários da Vale. A barragem da mina Córrego do Feijão se rompeu no dia 25 de janeiro, derramando cerca de 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério. A lama atingiu a área administrativa da Vale, uma pousada e várias comunidades. Até o momento, 233 mortes foram confirmadas e 37 pessoas permanecem desaparecidas. As sirenes de 2 minas da Vale, na cidade de Belo Vale, na região central do estado, serão acionadas para teste na próxima terça-feira, entre 10 e 11 horas da manhã. A mineradora quer conferir se o sistema sonoro das barragens Maré 1 e 2 da mina da fábrica está funcionando direitinho. Não será necessário aí que os moradores se desloquem para pontos de encontros. E agora a gente fala de saúde. O teste da linguinha, que é feito na maternidade para identificar se o bebê tem língua presa ou curta, pode evitar complicações na amamentação e na fala. Mas o protocolo para a realização do exame divide pediatras e fonoaudiólogos. Fernanda nasceu há 24 horas e vai fazer o teste da linguinha. A fonoaudióloga observa todos os movimentos e se ela tem algum encurtamento. E, para terminar, a recém-nascida é avaliada durante a amamentação. Em alguns casos, a amamentação do bebê que tem língua presa ou curta pode ser mais difícil. A criança tenta sugar o leite, mas não consegue. Isso provoca anemia, baixo peso, mau humor e pode levar à interrupção do aleitamento, tão importante, especialmente nos 6 primeiros meses de vida. O leite é saúde, né? Necessita dele para poder crescer direitinho, ficar forte. Teodoro também fez o teste antes de sair da maternidade e o resultado tranquilizou a mãe. Eu acho essencial o bebê mamar, né? O leite materno, para mim, é perfeito. Em alguns casos, a alteração também pode causar problemas na fala, mastigação e respiração. Após o exame, se houver necessidade, o bebê passa por uma cirurgia. A intervenção é um pique no freio da língua. Muitas vezes não é usado nenhum anestésico tópico, quando ela é feita ainda na maternidade. Praticamente não há sangramento e o bebê já está apto a poder mamar no seio da mãe logo após o procedimento. Há 5 anos, foi aprovada uma lei que obriga que o protocolo seja realizado por fonoaudiólogos
ou por um profissional da área de saúde capacitado. Esse protocolo ele é importante porque vai justamente fazer com que todas essas avaliações aconteçam da mesma forma, para a gente poder tomar as condutas necessárias com esse bebê antes da alta hospitalar, né? Ou fazer o acompanhamento desse bebê prevenindo o desmame precoce, que é o principal objetivo da avaliação do freno da língua. A Sociedade Brasileira de Pediatria discorda. Acha que o exame deve ser feito exclusivamente por um médico e já entrou com um pedido no Ministério da Saúde para tentar revogar a lei. Não faz sentido ter um protocolo que mantenha uma obrigatoriedade, uma lei que justifique realizar esse exame, já que ele já é feito regularmente pelos pediatras. Samuel não fez o teste da linguinha na maternidade e foram os pais que perceberam que ele tinha dificuldade para sugar o leite. Por isso, precisou passar por cirurgia aos 4 meses. Um profissional capacitado deve fazer o teste. Se é o fonoaudiólogo, se ele é um médico, se é o dentista, eu acho que pouco importa. O importante é diagnosticar o freno da língua preso com a maior antecedência possível. Veja no próximo bloco, Atlético e Cruzeiro garantem 3 pontos nos jogos da segunda rodada do Brasileirão. O assunto agora é futebol. O Cruzeiro conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. No último final de semana, a torcida, que ainda não tinha visto o time perder neste ano, amargou uma derrota para o Flamengo. A vitória de ontem em cima do Ceará no Mineirão foi magrinha, mas com defesas incríveis do goleiro Fábio. Logo aos 3 minutos, o Ceará já mostrou que não iria ser fácil para o time da casa. Mas o Cruzeiro queria se impor e deu troco com Fred. O vovô do Nordeste chegou de novo. Um lance que parecia ser um simples escanteio se transformou num pênalti. O VAR pegou um toque de Lucas Romero dentro da área. Ricardo Bueno bateu e Fábio foi buscar no canto. Depois, uma sequência de ataques do Cruzeiro. Fred parou na marcação. Na sequência, tentou de novo e David encheu o pé para fora. Ainda teve a bomba de Edilson de longe e que tocou na trave. Só que o Ceará era perigoso quando descia. Fábio se esticou todo para pegar mais uma. No rebote, o ataque alvinegro estava impedido. Do outro lado, o goleiro Diogo também tinha trabalho. Jogo difícil. E no início do segundo tempo, David e Robinho conseguiram fazer boa jogada. A bola sobrou para Thiago Neves resolver. 1-0 Cruzeiro. O Ceará buscou o empate. Cabeçada de Ricardo Bueno e outra defesaça de Fábio. O Ceará pediu pênalti em 2 lances. Primeiro com Bergson. Depois nesta disputa entre Roger e Dodô. O lance seguiu e por pouco não saiu o gol. A pressão foi até o fim da partida, quando Roger acertou a trave antes de Fábio fechar a noite com um verdadeiro milagre. Final, Cruzeiro 1, Ceará 0. A vitória veio magra e com dificuldade. Mas aqui neste espaço, o Cruzeiro tem um goleiro que se chama Fábio. É isso que faz uma diferença bastante grande para a gente. Nos momentos importantes, difíceis, quase que sempre Fábio está lá, né, para ajudar a equipe. E Fábio honrou o dia do trabalho, né? O Atlético também venceu na noite dessa quarta-feira. Com o gol da vitória aos 44 minutos do segundo tempo, o time derrotou o Vasco por 2-1. Quem conta os detalhes da partida é o repórter e comentarista André Salles. Boa noite, André. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. Gostou do Galo que viu em campo? Com certeza. Vencer o Vasco em São Januário é muito difícil, tanto que o Atlético não vencia há 17 anos, desde o início dos pontos corridos. Saiu na frente aí com o Elias, um belo gol. Acabou tomando o gol de empate, né, do Maxi Lopes, e o jogo estava muito disputado. E aí sobrou qualidade para o Ceará, que realmente fez um golaço. E o Atlético está dividindo, então, a liderança com o São Paulo aí no Brasileirão. Agora me conta sobre o sorteio aí dos confrontos
confrontos da Copa do Brasil que saiu hoje. Como é que ficou aí para Atlético e Cruzeiro? Pois é, confrontos duros, confrontos de primeira divisão. O Atlético vai pegar o Santos. Com detalhe, o Atlético faz o primeiro jogo aqui e decide em São Paulo, né? No estado de São Paulo a gente não sabe se vai ser em Santos, se vai ser na capital, que o Santos costuma variar. Já o Cruzeiro pegou o Fluminense. O Cruzeiro é o oposto. Ele começa no Rio de Janeiro, no Maracanã, e define aqui no Mineirão. Então são dois jogos grandes, vão ser dois confrontos bem interessantes aí nas oitavas. Agora, André, para a gente encerrar, tem alguma notícia aí de um possível técnico para o Atlético ou nada ainda? Nada ainda. A notícia do momento é que realmente o Rodrigo Santana continua, mas continua como interino. O Atlético, então, continua aí analisando o mercado, vendo possibilidades, mas é claro, o Rodrigo Santana, a cada vitória, vai ganhando fôlego, o Atlético vai fazendo aí um Campeonato Brasileiro bom. Resta saber aí a sequência e tem a Copa Libertadores com a possibilidade de classificação para a Sul-Americana. Vai ser igual o Thiago Largue, vai ficando? Pode ser. Pois é, obrigada, André. Valeu. Bom, e agora um outro destaque para você. Motorista perde o controle de um carro e capota em uma ribanceira. Isso aconteceu aqui na capital. Instantes antes, uma câmera de segurança gravou a virada brusca feita pela condutora do veículo ali perto do local. O acidente, gente, aconteceu ontem à noite no bairro Caiçara. O veículo despencou de uma altura de 12 metros e a mulher precisou ser resgatada pelos bombeiros. E a seguir, você confere as novidades em malhas de tricô criadas pelas fábricas do sul de Minas, que estão à venda aqui na capital, na maior feira do setor. Até o dia 11 de maio, dezenas de expositores participam da Feira de Malhas de Tricô, que traz a moda outono e inverno para BH, com opções de roupas e acessórios confeccionados no sul de Minas. Lauren veio em busca de algo especial. Estou em busca de um presente bom para minha mãe. Parece que já encontrou. Essa então é a cara da sua mãe? Aham. Ela vai gostar? Acho que sim. Tiana veio em busca do próprio presente. E aí, Diana, gostou da blusa? Gostei. Por quê? O que ela tem que te chamou atenção? Porque é da estampa da moda, né? Instalada em um dos pontos turísticos mais visitados na capital mineira, o Mercado Central, a Feira de Malhas de Tricô do Sul de Minas traz 70 expositores. Tem diversas opções para todo tipo de corpo, todo tipo de gosto, para todo tipo de idade. Então, é uma feira que você vai encontrar da malha mais quentinha até um tricô mais rendado, sofisticado e um pouco mais leve. Então, se tem mãe que é calorenta, vai ter uma blusa bem rendada. E se tem mãe que sente frio, vai ter uma blusa bem quentinha. O tricô traz muitas possibilidades e histórias. Para a blusa chegar no seu guarda-roupa, foram no mínimo umas 10 pessoas ali para deixar ela pronta para você e vendendo para você no balcão. Então, o tricô é muito valioso para a gente. É um trabalho muito bem feito, manufaturado mesmo. Tem muita máquina moderna, mas tem muita mão na confecção dele. Mãos que nunca vão ser substituídas pelas máquinas como as que fizeram estes bordados. Que tal este conjunto de tricô super confortável e atual? E hoje o tricô ele é encontrado em várias modelagens, como por exemplo, em calças. Para os filhos que vão à feira, também a oportunidade de se presentearem. Tem moda masculina, para bebês e para os pés. Peças super versáteis também. E para o avião, hein? Na hora de fazer a mala? Na hora de fazer a mala, uma peça vale por muitas. Essa peça, você tira, voltando ele na posição vertical. Isso tantinho de paninho, fofinho, não amassa e vira um monte. Pronto, levíssima. Não passa mais que 150 gramas. Para a economia, a geração de mais de 300 vagas temporárias e faturamento de 3 milhões de reais. Pelo menos 70 mil pessoas devem visitar a feira em 10 dias. É fundamental até para a sobrevivência da economia local de Jacutinga e Monticião. São cidades pequenas, co-irmãs, com 25 mil habitantes e que do início, da ponta até o final da blusa, emprega cerca de 70% da cidade. Gostou? Então anote aí, a Feira de Malhas de Tricô do Sul de Minas está no Mercado Central, que fica na Avenida Augusto de Lima, número 744, no centro de Belo Horizonte. E é hora de você saber o que fazer no fim de semana. Além de visitar a feira, né, tem outras atrações. A repórter Luciana Viana traz os destaques agora da nossa agenda cultural.
Na estreia da semana, na telona, Mia, uma adolescente de 14 anos que desde pequena tem uma profunda amizade com Charlie. Quem é Charlie? Um leão branco super fofo da fazenda da família. Mas um dia o pai de Mia decide vender o Charlie para caçadores de troféus. Mia não vê outra opção. Heroicamente decide fugir com o leão para salvá-lo. Um filme para toda a família, onde o amor, a amizade e o respeito aos animais reinam na telona. A Menina e o Leão no cinema. Outra estreia é Tudo o que Tivemos. Junto com a filha adolescente, Emma, Bridget precisa viajar de volta para a casa da mãe, após ela acordar de madrugada e sair caminhando por uma tempestade de neve em decorrência do Alzheimer. No retorno à casa, Bridget precisa lidar com o teimoso pai e o irmão, enquanto discutem sobre colocar ou não a mãe em uma casa de cuidados para a memória. Um drama que promete tocar profundamente. Tudo o que tivemos na estreia da semana. Para a criançada e toda a família, o musical O Tubarão Martelo e os Habitantes do Fundo do Mar. Com a estreia do personagem Golfinho, prepare-se para uma grande aventura no fundo do mar. Biquíni Cavadão preparou uma grande homenagem a Herbert Viana do Paralamas do Sucesso e vai mostrar para o público de Belo Horizonte neste fim de semana no Palácio das Artes. Lô Borges presenteia os fãs com mais um álbum com músicas inéditas, o 11º da longa carreira que marca o reencontro de Lô com um amigo de décadas atrás, Nelson Ângelo, que se tornou um parceiro de composição durante a história do Clube da Esquina. E Geraldo Azevedo apresenta o show Solo Contigo com formato intimista, um repertório variado onde não falta espaço para os grandes sucessos e músicas inéditas. Então programe-se e divirta-se. Gostou do nosso jornal? Quer rever ou compartilhar as reportagens? Acesse youtube.com ou então Facebook no nosso perfil TV Band Minas. Ficamos por aqui, obrigada pela sua atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta. Até lá e boa noite.